Prezados ouvintes, sou Valéria Furlan, professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e coordenadora do Grupo de Estudos de Direito Tributário do corrente ano. Declaro aberta a reunião de hoje para a apresentação do presente painel, que fora preparado com muito zelo pelos integrantes deste grupo nos últimos meses, sob minha coordenação. O tema do painel é o mesmo do grupo de estudos, qual seja análise das principais propostas de reforma tributária. Temos grande interesse em compartilhar as principais considerações que resultaram das leituras prévias e dos debates feitos em nossas reuniões mensais neste ano de 2021. Nosso objetivo, portanto, é lhes dar uma ideia do que significa reforma tributária, das razões apresentadas por quem é contra ou a favor da reforma tributária, dos obstáculos, principalmente jurídicos, que impedem ou dificultam sua aprovação legislativa. Este tema envolve assuntos que repercutem na nossa vida particular, diretamente, e na maioria das vezes, sem que tenhamos plena consciência disso. Com essa apresentação, queremos, na verdade, contribuir para tornar o debate acerca das propostas de reforma tributária mais acessível àqueles que tenham interesse, com vistas a favorecer uma maior e menos conflituosa participação cidadã. Feitos esses esclarecimentos iniciais, convido a querida Amanda Domingos Rodrigues para trazer noções preambulares ao bom desenvolvimento deste tema. A palavra é sua, Amanda. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a apresentação. Vou começar explicando o que são tributos. Tributos são cobranças obrigatórias que devem ser pagas em dinheiro, a partir de uma ação específica, como, por exemplo, vender um carro ou comprar um imóvel. Tributos e impostos são a mesma coisa? Não. Tributos podem ser impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, assim, todo imposto ele é um tributo, mas nem todo tributo necessariamente é um imposto. E de acordo com quem que diz, né, quem pode tributar no nosso país? É a nossa Constituição Federal. E a partir da nossa Constituição Federal, ele diz que os entes que podem tributar são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E quais são esses tributos? São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. E qual a importância desses tributos? Então, vamos começar com o imposto. O imposto é o mais famoso e tem uma grande importância para o governo, pois é ele que garante a sustentabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já as taxas são cobranças por serviços públicos prestados, têm valores fixos e, ao pagarmos, recebemos em troca um serviço específico, por exemplo, a emissão da carteira de motorista. As contribuições especiais em contrapartida é um tributo criado para atender uma demanda de grupos específicos, como, por exemplo, a contribuição sindical laboral. Ela é destinada a certa classe trabalhista e é retida na folha de pagamento do funcionário. Já o empréstimo compulsório, ele é um tributo de competência exclusiva da União e tem destinação específica estabelecida por lei. E ela deve ser restituível, uma vez que o ente arrecadador tem o dever de restituir o valor pago ao contribuinte. E dentro desses tributos, nós temos dois tipos, o tributo direto e o indireto. O direto recai sobre a pessoa física ou jurídica e incide sobre o patrimônio ou a renda, e é um tributo de responsabilidade pessoal. Já o indireto está presente nas produções de circulações de bens e serviços. São repassados nos preços finais dos produtos.
Aqui nós temos a repartição constitucional das competências tributárias, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, temos os tributos, os entes e os artigos onde está presente na Constituição. Mas para ficar mais didático, temos esse esquema aqui. Então, vamos lá. A Constituição Federal permite que a União tribute o IOF. Então, toda vez que você pegar a sua fatura do seu cartão de crédito e ver essa sigla do IOF, você já vai saber que está pagando um tributo que é de competência da União. Os estados e o Distrito Federal têm a competência de cobrar o IPVA. Para os municípios, fica o ITB, o ITBI e o IPTU. E qual a função do tributo? No meio fiscal, sua função é de arrecadar dinheiro para os cofres públicos e fazer receita. No extrafiscal, vai além de arrecadar e também tem a função de regular o mercado. No meio social, sua função é viabilizar a prestação pelo governo de serviços essenciais ao bem-estar da população. É obrigatória a criação de tributos? Não. O legislador não tem obrigação pela Constituição de criar os tributos. Agora eu passo a palavra para o Matheus, que dará início à apresentação sobre a PEC 45. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu vou começar a apresentação aqui. Todos conseguem ver? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre a PEC 45, que é a primeira proposta que a gente vai mostrar da reforma tributária. Só que antes disso, eu preciso falar como os tributos são vistos pela população e qual foi o surgimento da ideia dessa reforma tributária. Foi baseado em quê? Hoje, os tributos eles são vistos como desperdício pela população. A população destaca que não existe uma proporcionalidade entre aquilo que é ofertado e aquilo que é pago. Além da carga tributária ela ser maior em bens e em serviços, cerca de 51%. Isso faz com que privilegie uma classe mais abastada. O surgimento da presente ideia que eu vou apresentar, ela foi baseada na proposta feita pelo Luiz Carlos, deputado do PSDB do Paraná. Ela foi apresentada em 2017 e ela foi concebida como uma tentativa de promover uma maior justiça social. Então, tem a necessidade de uma observância com a mudança no foco tributário. Então, passaria a ser por patrimônio e a renda. Nessa proposta, apresentada em 2017, visava a extinção de 10 impostos, que seria o IPI, o IOF, Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, PIS, PASEP, o COFINS, a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, o ICMS e o ISS. Então, com a extinção desses tributos, previa a criação de um imposto único, que seria o IBS. Esse era distribuído entre os entes federados. A reforma tributária ela não é um fenômeno inovador, porque a gente não pode considerar dessa forma, porque durante a evolução do sistema tributário, houve uma alteração nos critérios de procedimento de arrecadação. Ou seja, existe uma constante mudança no conceito de tributário, por isso não deve se chamar de um fenômeno inovador. Existe também uma adaptação, a necessária adaptação com o BRICS. O BRICS ele é um agrupamento de países que mantém uma relação mercantil, composto pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Essa necessidade de adaptação tributária, ela ia privilegiar o princípio constitucional da seletividade e da equidade. Ia melhorar as relações comerciais e baseada na diferente maneira de tributação. Bom, agora falando da PEC 45, ela foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, que ela tinha a previsão de modificar o conteúdo da Constituição para alterar o sistema tributário, principalmente sobre bens e serviços no Brasil. Ela foi protocolada na Câmara dos Deputados. Tinha como característica inicial não permitir os benefícios fiscais e tem como objetivo prioritário a reforma da tributação de bens e serviços, com a migração para um novo modelo com dois impostos.
Os conceitos gerais da PEC 45 seria, primeiro, a extinção de 5 impostos, que seria o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o ISS, o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o PIS, que seria uma contribuição para o Programa de Integração Social. Com a extinção desses 5 tributos, cria-se 2 tributos. Então, no lugar desses, surgiria um imposto unificado, chamado de IBS, baseado naquilo que foi mostrado pelo deputado Luiz Carlos, que seria um imposto sobre operações com bens e serviços, feito nos moldes de um imposto sobre valor agregado. Além do mais, seria criado também um imposto seletivo. O imposto seletivo ele tem o objetivo de desestimular o consumo de certos produtos, e ele iria incidir em alguns determinados produtos. Na PEC foi apresentado, por exemplo, a bebida e o cigarro. Ele tem esse nome seletivo porque ele tem uma alíquota diferenciada e tem um conceito extrafiscal, que, nesse caso, teria a finalidade diversa da arrecadação. A finalidade, nesse caso, seria o desestímulo do consumo desses produtos. Foi apresentado também um conceito de repartição de receita. Então, o IBS ele seria criado para facilitar a vida do contribuinte, que pagaria o imposto com apenas uma alíquota. Então, entretanto, o valor arrecadado ele seria dividido entre o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. A gestão do valor arrecadado ela seria uma gestão unificada. Então, a arrecadação do IBS e a distribuição de receita ela seria gerida por um comitê nacional com um representante de cada ente. Existiria também uma proposta de devolução tributária aos mais pobres, que ela seria feita a partir do pagamento do imposto e a devolução através de um mecanismo de transferência de renda. Lembrando que isso foi só apresentado, mas não foi mostrado como isso iria acontecer. Existe também uma transição entre os modelos, o atual e o apresentado pela PEC 45. Então, a proposta da reforma tributária, ela prevê regras de transição para a substituição dos tributos atuais para o IBS. Então, teria um tempo de 10 anos. E para a repartição de receita entre o Estado, a União e os municípios, para que seja concedido a sua totalidade, teria um prazo de 50 anos. Na PEC 45, cada ente federativo ia fixar uma parcela de alíquota do imposto por lei ordinária. E uma vez fixada essas subalíquotas, iam formar uma alíquota única e essa aplicada a todos os bens e serviços. Bom, também precisamos apresentar a diferença entre a PEC e o sistema atual. A primeira diferença seria na diminuição das legislações. Hoje, juntando as legislações federais, estaduais e municipais, soma-se cerca de 5.700 legislações que regulam o sistema tributário acerca de tributação sobre bens e serviços. Então, com a criação do IBS pela PEC 45, a legislação ia passar a ser única. E em relação ao número de fatos geradores, as alíquotas que estão em vigência atualmente. A outra diferença eles previam o fim da guerra fiscal, que seria um incentivo de um ente, de um estado ou de um município para uma empresa, teria como fim incentivar o mercado interno daquele lugar. Então, para o contribuinte também, outra diferença, a proposta da PEC 45, ela, em tese, aumentaria a transparência em relação ao sistema tributário. Além disso, o lançamento dos tributos, eles deixaria de ocorrer por homologação e passaria a ser feito por ofício. Outra diferença é que o sistema atual, ele inclui o fim dos incentivos fiscais, como eu falei anteriormente, e uma desoneração de exportações e investimentos. Agora, a gente também tem que abordar os malefícios da PEC 45. Bom, primeiro, ela não respeita a justiça tributária. Por mais que tudo isso que seja apresentado, a PEC também ela retira a isenção tributária da cesta básica, ou seja, estaria onerando mais uma vez a tributação para aqueles que menos têm. Existe também a possibilidade, que foi apresentada, de trabalhar com uma alíquota única. Isso
não iria prestigiar o princípio da seletividade. Os municípios e os estados eles poderiam gozar de dificuldades para a diminuição de receita, uma vez que os tributos eles seriam direcionados para um comitê nacional e a União sendo responsável pela distribuição dos valores. Ia continuar dando ênfase à tributação indireta, não há uma proposta para caminhar para a progressividade e não, apesar de afirmar o fim da autonomia dos entes, não propõe uma redistribuição de receita. Ele mostra que seria feito por um comitê gestor nacional, mas não fala como isso seria feito. Então, é apresentado tudo de uma maneira teórica, não nos mostram a prática. Por fim, a gente deve observar a constitucionalidade. Então, por mais que seja necessário, é apresentado que seja necessário uma alteração da forma tributária do país, os moldes apresentados pela PEC 45, ela poderia retirar a autonomia dos entes federativos, visto a concentração dos impostos na mão da União, e essa sendo obrigada a repassar por meio do Comitê Gestor Nacional. Então, a centralização dos impostos, que seria o ICMS, o IPI, o ISS, o COFINS, diretamente no IBS, ela ia retirar dos estados, do Distrito Federal e do município parte de sua autonomia. Outro ponto a ser abordado também é a implicação na disposição da forma federativa do Estado, que seria na disposição do federalismo, que é uma cláusula pétrea, que seria por prejudicar o jeito de tributação, né? Estaria modificando o jeito de tributar dos estados, do município, né? Concentrando tudo em um só imposto. Então, hoje, a PEC 45 está com uma discussão parada e ela deu espaço para as outras tratativas tributárias, principalmente com a preeminência do governo federal. Agora eu passo a palavra para o Giovanni, que ele vai continuar a apresentação falando da PEC 110. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todos. Eu me chamo Giovanni. Eu vou dar continuidade à PEC 110. E eu vou destacar tanto as diferenças e as similaridades com a PEC 45, que há muitas coisas bem parecidas. Então, diferente da 45, que o Matheus citou, ela estava sendo tramitada no Senado e tem como objetivo prioritário de reformar a tributação de bens e serviços no país, com a migração para um novo modelo com 2 impostos, o IBS e o IS. O IBS, um imposto moderno sobre valor adicional, e o IS, um imposto seletivo com incidência sobre bens específicos, cujo consumo se deseja desestimular, e também no caso de bebidas não alcoólicas, que acaba não tendo imposto cobrado. Acaba sendo uma mamata. E agora vemos no próximo slide, então, sobre o IBS, que ele substituirá os 5 principais tributos que incidem sobre bens e serviços, os famosos IPI, PIS, COFINS federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. E diferente da Câmara, ele adiciona 4 outros tributos, né? O IOF, o CID de combustíveis, o PASEP e o salário educação. Vale ressaltar que são todos fiscais, federais. E além de um conjunto de medidas auxiliares de tributação sobre folha salarial, renda e propriedade, que se resume a ações meramente pontuais. O IBS ele seria exercido pelos estados, sujeito a condicionalidades da legislação nacional, que veda a concessão autônoma de benefícios fiscais. A ampliação das transferências para municípios, a fim de compensá-los pela perda de competência para tributar os serviços. Isso eu vou citar mais para frente, mais detalhadamente. E a regulamentação do IBS seria feita por uma lei complementar, a qual criaria o Comitê Gestor Nacional, igual da Câmara. Porém, seria integrado por representantes dos estados e dos municípios, e não da União. E a consequência imediata desse formato de IBS é que parte expressiva da arrecadação se deslocaria para a esfera estadual do governo. E durante a pesquisa encontramos cálculos de matemáticos que citaram que a arrecadação sobre as responsabilidades dos governos estaduais, em proporção ao PIB, com o ICMS, quase dobraria com o IBS estadual. E agora vamos falar sobre o IS. No próximo slide podemos ver uma lista de produtos mais ampla, diferente da Câmara, né? Então, as 2 propostas de reforma tributária
contemplam um IS federal, a ser regulamentado por lei complementar, que incidiria em uma única etapa sobre bens e serviços específicos. A proposta da Câmara, ela define que a finalidade desse imposto é extrafiscal, como o Matheus disse, que pretendia desestimular o consumo de determinados bens e serviços, como cigarros e bebidas alcoólicas. Porém, como vemos na imagem, a proposta do Senado ela atribui uma função arrecadatória complementar para o IS federal, com incidência sobre uma lista mais ampla de produtos. Então, vemos aí o petróleo e seus derivados, combustíveis, até fica uma crítica aí o preço do combustível, essa imagem da gasolina saindo moedas da bomba, né? Que no final acredito que o nosso colega Alexandre vai citar, que isso é basicamente os impostos que está fazendo esse valor chegar a esse valor tão caro, e no final quem paga somos nós, né? Não é o posto que está aumentando, não é o revendedor, e sim são os impostos que acabam juntando, e o consumidor final, nós que pagamos todos os impostos. E na sequência tem lubrificante de qualquer origem, gás natural, também está caro, energia elétrica, serviços de telecomunicações, bebidas não alcoólicas também, não somente as alcoólicas, e veículos automotores novos, como por exemplo, tanto os terrestres, mas agora adicionando os aquáticos e aéreos. E essa foi uma solução encontrada para desidratar um pouco o IBS estadual e manter certo volume de arrecadação na esfera federal, né? Então, como disse daqueles cálculos anteriormente, os cálculos citaram que as estimativas indicam que a arrecadação do governo federal cairia em relação do PIB com os tributos que seriam eliminados em menos da metade, com o IS federal de função arrecadatória. Então, como eu disse agora, né, para compensar essas perdas de arrecadação impostas à União e aos municípios, a proposta do Senado determina que as receitas do IBS estadual sejam compartilhadas com os demais entes federados, criando assim um sistema de partilha dos novos impostos, uma distribuição das receitas apropriadas pelas 3 esferas do governo. No caso do IS federal, é compartilhada com os governos estaduais. E um recurso adicional previsto para compensar os municípios que perdem a competência de tributar os serviços com a extinção do ISS é a ampliação de transferências. Por exemplo, a proposta do Senado, ela estabelece um redirecionamento gradual de receitas do IPVA para os municípios, que hoje são apropriados pelos governos estaduais, cabendo assim, como citado, né, uma lei complementar que virá definir os critérios de partilha entre os municípios. E esses ganhos devem ser ainda maiores, porque a PEC ela estimula um conjunto de medidas com impacto arrecadatório, como, por exemplo, a ampliação da base de incidência do IPVA para veículos aquáticos terrestres e aéreos, né, que no caso são os helicópteros, barcos, e que são produtos muito mais caros, umas pessoas que têm muito mais condição de pagar e acabam não tendo uma arrecadação de imposto sobre esses produtos. Então, no próximo slide, vou fazer uma comparação agora, um resuminho entre as duas propostas, né? Então, em resumo, as duas propostas de reforma tributária têm como objetivo prioritário promover a migração para um modelo inteiramente novo de tributação de bens e serviços no país. Ela propõe substituir o atual modelo fragmentado, né, eu coloquei essa imagem para deixar bem claro, que é caracterizada pela convivência de um conjunto de impostos de bases estreitas e administrado autonomamente pelos 3 entes da federação. Então, tem as 3 esferas aí, municipal, estadual e federal, por um modelo baseado em imposto de base ampla, né, e uma legislação uniforme em todo o país, que veda a concessão autônoma de benefícios fiscais. E na sequência, vou citar 2 resistências por conta desse novo modelo, né? Então, se a gente passar o próximo slide, por favor. Uma delas é a perda de autonomia, né? Então, as propostas seguem caminhos diferentes para lidar com as resistências da perda de autonomia dos entes federados, resultados dessa migração para esse novo modelo. Então, a proposta da Câmara introduz um sistema engenhoso de subdivisão do IBS entre alíquotas de âmbito federal, estadual e municipal, administráveis individualmente, restringindo, sem eliminar por completo, a autonomia dos entes da federação. Os 3 compartilham a base de cálculo do imposto, que será uniforme em todo o país, mas cada um terá a liberdade de alterar suas alíquotas por legislação própria.
A regulamentação do imposto ficará a cargo do Comitê Gestor Nacional, composto por representante de cada um dos entes. Já a proposta do Senado, ela procura contornar essa resistência dos entes federados, preservando a subdivisão de competências federativas e conferindo aos estados uma posição preeminente no novo modelo. Assim, os estados assumem a responsabilidade pelo IBS, com um compartilhamento de receitas com os demais entes. E a União fica com um IS de base mais ampla, que ameniza um pouco sua perda arrecadatória. E agora, falando da autonomia, a autonomia de gestão do principal imposto do país, o IBS estadual, será restringida pela legislação uniforme no território nacional. E sua regulamentação ocorreria também pelo Comitê Gestor Nacional, que exigiria a observância de um conjunto de condicionalidades, como a vedação à concessão de benefícios fiscais, salvo exceções previstas na lei nacional. E nesse caso, como dito anteriormente, o Comitê Gestor do IBS seria integrado apenas por representantes dos entes subnacionais e não da União, no caso da Câmara. E agora surge uma questão dos municípios. Em relação aos municípios, a compensação se dá pela ampliação de transferências intergovernamentais de impostos sobre a propriedade. Ou seja, os municípios eles perdem a competência para tributar os serviços e recebem em troca um montante que seria mais do que compensatório de receitas de transferências. Então, trata-se de uma proposta mais pragmática para contornar a resistência dos entes federados. Os governos estaduais amplia a fatia de receitas dos municípios a fim de compensá-los por essa perda. Diferente da proposta da Câmara, que dá da PEC 45, que dá uma solução tecnicamente mais bem desenhada de compartilhamento das atribuições entre os três entes federados. Então, essa foi uma primeira questão, e agora veremos a segunda, que é o impacto limitado sobre a estrutura de vinculações e repartições da receita. Então, novamente, vou citar sobre as duas propostas. Então, como eu disse, é uma fonte adicional de resistência de grupos de interesse na sociedade, e há o risco de que essa migração para o novo modelo de tributação de bens e serviços modifique a estrutura de destinações dos atuais tributos e provoque perda de receitas em orçamentos específicos, como seguridade social, saúde, educação, entre outros. Então, agora eu vou começar citando sobre a PEC 110, a do Senado. A PEC 110 ela elimina parte desse risco ao fixar coeficientes de vinculações e repartições do IBS estadual e do IS, que resulta em uma estrutura de destinações de receitas próximas a dos tributos que se pretende substituir. Atualmente, os múltiplos tributos que incidem sobre bens e serviços estão sujeitos a diferentes regras de vinculações orçamentárias, e alguns deles são repartidos com estados e municípios. Então, basicamente, o que a proposta do Senado faz é fixar coeficiente dos novos impostos que reproduzem as principais vinculações. Então, as principais regras de vinculações e repartições de tributos que se pretende eliminar seriam redefinidas por coeficientes equivalentes, a partir dos quais seria possível chegar a uma estrutura de vinculações próximas, mas dificilmente idêntica à atual. Agora, da Câmara, a PEC 45, ela apresenta um sistema alternativo de vinculações e repartições, denominados alíquotas singulares. Por esse sistema, as atuais regras de vinculações e repartições seriam substituídas por subalíquotas equivalentes do IBS. A proposta seria que o IBS, tanto federal, estadual, municipal, seja composto pela soma dessas alíquotas singulares com uma alíquota livre residual, ou seja, não vinculada, e suas receitas sejam atribuídas a cada destinação de acordo com a participação das alíquotas singulares na alíquota total. Então, o sistema de alíquotas ela seria neutro em relação à atual estrutura de destinações orçamentárias, caso todas as alíquotas fossem fixadas nos seus níveis de referência, algo que dificilmente ocorrerá. Essa proposta da Câmara permite que as alíquotas singulares sejam alteradas por lei do respectivo ente federado, desde que seja observado alguns pisos mínimos. Então, vale ressaltar que a Constituição Federal e sua legislação complementar, por exemplo, determinam a aplicação mínima de 25% das receitas do ISS na manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% em ações de serviços públicos da saúde. Então, sempre que eleva o seu ISS, as receitas vinculadas a gastos com saúde e educação crescem de maneira proporcional a essa porcentagem. E essas vinculações serão substituídas por alíquotas singulares de referência do IBS, mantendo o mesmo nível de receitas atuais.
Caso o município pretenda elevar sua receita livre, aquela não vinculada, basta aprovar uma lei que majore a alíquota municipal do IBS sem alterar as alíquotas singulares de saúde e educação. E aí surge um outro fator bem interessante, que seria um outro tipo de flexibilização permitida, que o município ele poderia reduzir sua alíquota de educação, desde que compense via um aumento equivalente da alíquota de saúde. Tendo em vista que, nesse caso específico, a proposta prevê que a soma das duas alíquotas não pode ser fixada em um nível inferior à soma das suas alíquotas de referência. Ou seja, vemos a imagem aí, fazemos um exemplo que seria equivalente a 4% total, e que vermelho seria da saúde e azul seria da educação. Então, seria 3% para a educação e 1% para a saúde. O município ele poderia brincar com essa porcentagem, sem alterar o total. Então, entre 4%, ele poderia inverter. Então, 3% para a saúde, 1% para a educação, ou 2% para cada, assim deixando o equivalente e chegando ao mesmo total de 4%. E, além disso, a PEC 45 define pisos mínimos individuais correspondentes às alíquotas de referência para as transferências intergovernamentais e para os fundos regionais. Ou seja, as demais alíquotas singulares e não possuem piso mínimo, sendo Seguridade Social, BNDES, Seguro-Desemprego, abono salarial. Em tese, elas poderiam ser até zeradas por lei federal. Acredito que vai ser citada por colegas mais para frente. Em suma, o sistema de alíquotas singulares facilita a introdução de mudanças na regra de vinculações, e assim cria um caminho para a flexibilização orçamentária. É bem inovador. E agora eu passo a palavra para o nosso colega Alexandre, que vai começar falando sobre a neutralidade fiscal e intervencionismo. Muito obrigado, Giovanni. Boa tarde a todos. Eu vou trazer um pouquinho da neutralidade fiscal, o intervencionismo e a extrafiscalidade. Então, iniciar falando um pouquinho do que é esse conceito de neutralidade. Então, o que ela busca, né? Ela indica que os impostos eles devem impactar o menos possível sobre a economia, evitando, né, as distorções na formação dos preços. E um dos problemas da neutralidade, ele está no efeito cascata que os tributos hoje eles decorrem sobre o produtor, que acaba tendo que repassar para o preço do bem final. Então, esses custos, né, da tributação incorridos no período anterior é chamado de bitributação, principalmente na parte de agricultura, principalmente por cada produto que acaba tendo uma denominação e acaba sofrendo uma tributação diferente. Então, assim, quando um tributo ele incide sobre toda a cadeia produtiva de um determinado setor, isso acaba influenciando toda a cadeia produtiva, fazendo com que um preço de produtos, conforme eu vou demonstrar para vocês, eles vão agregando e encarecendo esse custo para o consumidor, para a população. O risco, né, de perder as receitas, né, a preocupação e a resistência, né, por parte dos governantes. Hoje, cada município, cada governador cidade, ele tem uma autonomia de apresentar isenções para trazer as empresas, para gerar emprego para o seu município, tentando melhorar a condição da sua cidade de arrecadação. Então, isso fere, como já exposto, a cláusula pétrea quando você coloca uma alíquota única, você traz para a União uma alíquota única e você tira essa autonomia dos municípios e do Estado. Então, esse é um risco e causa resistência por parte tanto dos governadores como dos prefeitos. Para minimizar esse risco, as duas propostas, tanto a PEC 45 como a 110, ela propõe um mecanismo de transição gradual para essa partilha federativa com os prazos mais longos e que essa transição ela tenha uma melhora de qualidade para os contribuintes, mas
é um entrave que um governador que já tem uma arrecadação, ele não vai querer perder a arrecadação dele para esperar até repor, né? Muitas vezes aceitar isso, e esse é o entrave que a gente tem junto à Câmara ou ao Senado. Quanto à produtividade industrial do Brasil, ela vem sendo comprometida, principalmente no atual sistema tributário, ele se mostrou ineficiente, que essa última análise, ela pesa sobre os investimentos, e é o que o ministro Paulo Guedes vem apontando, que acaba prejudicando o crescimento do produto interno bruto, que é o PIB. Então, sendo necessário essa substituição tributária por um sistema mais justo, moderno, simples, transparente, neutro e equitativo. E isso, em cada entrevista que o ministro Paulo Guedes vem trazendo, ele vem tentando encontrar meios e mecanismos junto com a sociedade nessas discussões e de quem pode auxiliá-lo. Ele até recentemente deu uma entrevista falando se os produtores estão reclamando em relação que está sendo cobrado muito imposto e o contribuinte também, ele precisa encontrar esse meio termo, ele encontrar uma alíquota nesse meio termo para que se equipare e equalize, que seja justo para os dois lados. Né? Então, essa parte é onde que vai buscar esse equilíbrio para trazer o crescimento do PIB melhor para o Brasil. O tributo, ele acaba por incidir sobre todas as empresas em que ela repassa para o produtor seguinte o tributo pago anteriormente. Então, todo tributo cumulativo, ele é regressivo por definição, porque ele vai compor majoritariamente o preço final daqueles produtos que são comprados por todos os indivíduos, independente da sua renda. E essa cumulatividade, ela infringe o princípio da neutralidade, para quais o sistema tributário adequado ele deve evitar essas distorções dos preços finais, tanto dos bens como também dos serviços. Então, no decorrer desse ano, a gente foi promulgado um projeto de lei, número 3.887, de 2020. Nós estávamos estudando as duas PECs, e aí veio esse projeto de lei no decorrer. Então, ela contempla a criação da CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, com alíquota única de 12%, unificando as atuais contribuições de PIS e COFINS. Então, é um projeto de lei que está em andamento e está buscando um melhor acerto para ser votado junto à Câmara e ao Senado. A PEC 45 de 2019. Além desse PIS e COFINS, ela incorpora também o IPI, o ICMS, o ISS, cuja alíquota seria definida por estados e municípios e somada aos 12% do IBS. A PEC 45, ela tenta não influenciar tanto na autonomia dos estados e municípios. Porém, quando ela soma mais esses 12% do CBS, gerando esse imposto aí, muitas vezes em alguns municípios, isso vai onerar, principalmente e isso acaba gerando guerras fiscais, e isso acaba contribuindo para que uma fábrica quer montar, gerar emprego numa cidade e acaba querendo ter as isenções fiscais durante 20 ou 30 anos, e isso é o que gera a guerra fiscal, que o município quer a fábrica, o outro também quer. É bem complexo essa parte, que a gente pôde estudar, né? A PEC 110, de 2019, ela contempla a unificação dos tributos do PIS/PASEP, COFINS, IPI, IOF, a CID, que é dos combustíveis, o ICMS, o ISS e o salário educação, criando em substituição o IBS, o Imposto sobre os Bens e Serviços com alíquota única
e de competência estadual. A CID, muitas vezes a gente vai no posto e vê aquelas placas lá da gasolina, como o Giovanni falou, então vê lá o preço do combustível, a gente hoje paga R$6 na bomba, né, o litro, e a gente vê lá, R$3 custa a gasolina, e aí os outros R$3 são todos divididos em vários impostos, para todo mundo, em toda essa cadeia, onde que vai chegar a R$6 para a gente, consumidor, para pagar. Então, assim, o que nós conseguimos visualizar, né? Que nenhuma das propostas trazem uma solução, tanto para esse problema da regressividade e da cumulatividade dos impostos. Hoje, o nosso sistema tributário, ele penaliza a produção, as empresas e os trabalhadores, os consumidores, e ele premia os grupos de maior patrimônio e renda, o investidor. Quem produz e trabalha é fortemente tributado no seu olerite, que no trabalhador, e tributado depois do imposto de renda. Então, a gente vê que até mesmo nisso é colocado de uma forma, uma bitributação que a gente acaba sofrendo. A classificação desse ato, né, do ato tributário, enquanto extrafiscal, se revelará útil na medida que ele facilite a compreensão da tributação, ainda que não se verifique isoladamente em situações reais. Uma aproximação possível para a gente demonstrar a utilidade do conceito dessa extrafiscalidade é a gente traçar um paralelo com o conceito da externalidade e o papel por ele desempenhado na economia, pois as variáveis existentes é uma condição indispensável para que a reforma tributária ela possa apontar uma solução como a mais eficiente, apontando os efeitos da tributação sobre o comportamento de terceiros. Você, o consumidor, o empresário, ele precisa ver benefício dele recolher um imposto e ele vê esse serviço ser voltado para ele, ou um serviço social, ou um serviço de melhora da qualidade de vida, ou uma diminuição do imposto de renda, que a gente vai ver que tem tentando essa melhora. Hoje você até admite que você paga imposto, mas você não vê esse imposto voltar como um bem, um serviço de saúde, alguma coisa assim. Então, para solucionar, né, essas questões, então, primeiramente, equilibrar a tributação entre o lucro das empresas e os dividendos, na tentativa, o melhor que seja, de ser neutra, que é isso que o ministro Paulo Guedes está tentando buscar junto aos empresários, submeter a tributação por uma tabela progressiva em que todos os rendimentos das pessoas físicas eles sejam provenientes do trabalho, da propriedade ou do capital, e um realinhamento das alíquotas entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, para que não haja uma pejotização em massa, conforme vocês vão ver nos próximos colegas que vão destacar essa nomenclatura de pejotização, para a desproporção que a gente tem, infelizmente, ainda aqui no Brasil. Então, agora eu vou passar a palavra para a Daniele, que vai dar prosseguimento aí à apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Daniele e eu vou continuar a apresentação falando sobre a PL 3887 de 2020. Como já dito, então, pelos meus colegas, atualmente o Congresso Nacional ele já discute duas propostas de reformulação do sistema tributário, a PEC 45 e a PEC 110. Juntas, essas propostas, elas possibilitam que o Brasil ensaie os primeiros passos em direção a uma reforma no sistema tributário. O projeto de lei 3887 de 2020 foi apresentado em julho do ano passado e proposto pelo ministro Paulo Guedes,
E aqui na foto a gente pode ver ele entregando o projeto de lei para os presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Então, como já dito pelo Alexandre, o projeto de lei 3887, ele institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, que é a nova CBS. Ele altera a legislação tributária, unificando os tributos federais PIS e PASEP, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O texto que atualmente está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, ele corresponde à primeira etapa da reforma tributária pretendida pelo governo federal. Depois a Maria vai falar sobre a segunda etapa, que é a 2337. O COFINS e o PIS e o PASEP, que são exigidos atualmente, eles são as versões mais recentes dos tributos que já existiam há várias décadas no nosso país. Eles são contribuições sociais no âmbito da competência da União, que ele tem como destino o financiamento da Seguridade Social. Eles tratam, portanto, de tributos cuja receita não é compartilhada nem com estados, com o Distrito Federal e com municípios. O recolhimento deles é mensal, e enquanto antigamente eles caíam sobre o faturamento, hoje eles incidem sobre a totalidade das receitas do contribuinte. Então, como regra, o PIS e o COFINS, eles são tributos não cumulativos, e para os contribuintes submetidos a essa apuração não cumulativa, a alíquota da contribuição do PIS hoje é de 1,65%, enquanto a do COFINS é de 7,6%. E aí, diferentes percentuais acabam sendo aplicados dependendo da forma de apuração das contribuições que está sujeito o contribuinte. Segundo, então, o ministro Paulo Guedes, ao propor esse projeto de lei, no caso do PIS e COFINS, ele fala que é necessário fazer um realinhamento com o padrão mundial de tributação do consumo, a tributação do valor adicionado, que é o IVA. Ele afirma que essa nova legislação ela vai garantir uma neutralidade, um alinhamento internacional, uma simplificação e uma transparência na contribuição do consumo. Então, esse projeto que foi enviado ao Congresso, ele estabelece que a CBS será apurada e recolhida pelas empresas mensalmente, incidirá sobre as operações com bens e serviços no mercado interno e em importações também. Essas receitas decorrentes de exportação, elas vão estar isentas da nova contribuição. A base de cálculo será a receita bruta oferida pelas empresas em cada operação e vai excluir o ICMS, o ISS e a própria CBS e os descontos indicados no documento fiscal. Assim como ocorre com o Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, cada empresa só vai pagar a CBS sobre o valor que ela agregar ao seu produto ou serviço. Então, vai estar sujeito a pagar esse novo tributo as empresas em geral, as instituições financeiras e os importadores de bens e serviços. E não precisará pagar, então ela não incidirá sobre as entidades beneficentes de assistência social, os produtos in naturas, que não são industrializados nem embalados, os templos religiosos, os partidos políticos, os sindicatos, as federações, confederações e os condomínios residenciais. E também serão isentas as receitas obtidas com a venda de produtos das cestas básicas e com a prestação de serviço do transporte público coletivo municipal dos passageiros, tanto rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário. Essa nova contribuição ainda não vai incidir sobre a venda de imóvel residencial novo ou usado para pessoa natural e nem sobre os valores recebidos do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, a título de prestação de serviço por entidades particulares. E também estarão isentas as receitas de operações entre as cooperativas e os associados. Sofrerá tributação a receita bruta com as operações de compra e venda, com bens e serviços ou valor aduaneiro das importadores. A empresa só vai pagar sobre o valor que ela agregar ao produto ou serviço. Então, o valor incidente nas etapas anteriores do processo produtivo vai virar um crédito para as etapas posteriores. E para as instituições financeiras, será permitido excluir da base de cálculo da sua receita bruta mensal várias despesas, como as realizadas nas operações de câmbio e de hedge, que é a de proteção contra riscos. Essa nova alíquota da CBS, ela será dividida em 3 classes.
Então, as empresas em geral e os importadores vão pagar 12%, que é um valor bem mais alto do que os tributos atuais que ela quer unificar. As instituições financeiras vão pagar uma alíquota de 5,8%. E as empresas submetidas ao regime monofásico, vai haver uma variação conforme uma tabela que eles estão prevendo no projeto. Então, nessa incidência monofásica, os produtores e importadores de combustível que estarão sujeitos a ela, e nesse regime, uma empresa vai acabar pagando pelas demais da cadeia produtiva. Sobre o creditamento, funcionará da seguinte forma: a CBS ela permite que as empresas acumulem créditos correspondentes ao valor da contribuição recolhida para aquisição de bens ou serviços. Aí esses créditos poderão ser usados para abatimento da CBS incidente em outras operações no mesmo período, e a cada trimestre esse saldo acumulado poderá ser ressarcido ou usado para compensar débitos com outros tributos federais. E nas empresas optantes pelo Simples, eles vão manter as mesmas regras atuais, mas eles deverão, segundo o projeto de lei, destacar nos documentos fiscais que eles emitirem o valor da CBS que efetivamente será cobrado na operação. Isso vai permitir que as empresas tributadas sobre outros regimes possam apurar créditos ao adquirirem bens e serviços dessas empresas optantes pelo Simples. No caso das importações, a contribuição deverá ser recolhida pelo importador. Na importação feita por pessoas físicas, os fornecedores estrangeiros e as plataformas digitais vão ser responsáveis por esse recolhimento. Será necessário fazer um cadastro rápido, simplificado pela internet mesmo na Receita Federal. E haverá também isenção para máquinas, equipamentos, matérias-primas para pesquisas científicas e remessas postais internacionais sem um valor comercial. A Zona Franca de Manaus é um caso especial. As vendas feitas para empresas instaladas na Zona Franca de Manaus ou em área de livre comércio, elas serão isentas da CBS, mas darão direito de crédito ao vendedor. As importações para a Zona Franca de Manaus serão isentas da CBS e os itens produzidos na Zona Franca de Manaus e em áreas de livre comércio, eles serão vendidos com uma CBS reduzida, com crédito presumido de 25% do valor dessa CBS. Também no projeto estão previstas algumas multas. Então, para quem não informar corretamente o valor da CBS no documento fiscal, quem destacar um valor menor, por exemplo, ele vai pagar 1% do valor dessa operação de multa. E para quem não apresentar uma escrituração fiscal digital, também vai pagar uma multa que poderá ser paga com desconto de 30% a 60% de acordo com o estágio da cobrança pela Receita Federal. Eles também prevêem uma regra de transição do sistema que é hoje para a nova lei. Então, caso a lei seja aprovada, eles estão estipulando essa transição dos tributos antigos para os novos. Esse novo tributo, ele vai entrar em vigor 6 meses após a publicação da nova lei. E aí os créditos para a contribuição do PIS, PASEP e da COFINS que foram acumulados pelas empresas e que não forem utilizados até a entrada em vigor da nova lei, eles permanecerão válidos e podem ser utilizados para compensar outros tributos ou para serem ressarcidos. Então, esse projeto ele tem sido alvo de algumas críticas e algumas sugestões também têm sido feitas para que ele possa ser aperfeiçoado e aprovado. Então, em comparação com o atual PIS e o COFINS, essa base da CBS ela seria menos abrangente. Então, por exemplo, a incidência seria na receita bruta das atividades, fim da pessoa jurídica, e não na totalidade das receitas por elas auferidas. Então, com isso, vamos eliminar litígios envolvendo receitas de natureza financeira, indenizatória, ganhos de capital e outros que não se incluam nesse rol de atividades desenvolvidas atualmente pela pessoa jurídica. Então, contudo, para pessoas jurídicas cujo objeto social ele abrange investimento em outras sociedades, como holdings, bancos, passaria a haver uma CBS de 12% ou 5,8% se forem instituições financeiras, sobre os lucros e dividendos e os resultados decorrentes do método de equivalência patrimonial. Então, esse projeto ele tenta, nesse primeiro momento, unificar essas duas contribuições, o PIS e o COFINS, e aí
Ele promete simplificar esse sistema com isso, reunindo esses dois tributos em um só na CBS. Então, ele tira vários regimes diferenciados de tributação, não haveria mais cumulatividade e ele estabeleceria uma alíquota única. Essa alíquota tem a intenção de ser mais transparente, pois ela incidiria sobre o valor da receita bruta da empresa e não mais sobre todas essas receitas. Só que quando a gente para analisar esse projeto, ele é bem complexo, porque ele possui 130 artigos, então, na verdade, não é tão simples assim como eles querem passar. E aí, por exemplo, as empresas, principalmente elas do setor de serviço, que hoje estão acostumadas a pagar nesse sistema cumulativo a alíquota de PIS e COFINS de 3,65%, eles vão passar a pagar 12%. O governo fala que ele vai neutralizar isso, que você pagaria para pagar 12%, mas teria o crédito em tudo que você comprasse. E a ideia seria repassar isso para o consumidor final, para que a gente fique mais próximo do sistema de tributação desses países modernos, que é sobre o valor agregado, né, o IVA. Então, segundo o governo, isso acarretaria uma maior transparência. A gente saberia exatamente quanto de tributo a gente estaria pagando e a empresa só iria pagar sobre o valor que ela agregar ao produto ou serviço, tomando de crédito tudo que ela compra na entrada. Só que na prática, não dá para saber se isso vai acontecer, porque algumas empresas, elas talvez nesse primeiro momento, elas não conseguiriam repassar esses 12% para o consumidor e nem tomar de crédito tudo que elas comprassem. Então, o consumidor, ele vai acabar não dando conta desse aumento e a empresa vai acabar tendo uma oneração. Então, provavelmente, implicaria num aumento da carga tributária. E os bancos e instituições financeiras, eles vão ficar com uma alíquota de 5,8%, que é metade do que a proposta de 12% para as outras empresas. Então, e segundo o governo, essa alíquota diferenciada, eles dizem que existiria porque essas instituições, elas seguem um regime próprio e não conseguem tomar muito crédito. Mas é uma alíquota muito diferente. Então, apesar do governo falar que nada mudaria para as empresas também que adotam o Simples Nacional, na prática, poderia acabar ocorrendo um desincentivo dessas empresas de contratarem quem adere ao Simples. Porque, por exemplo, sobre esse novo sistema, uma empresa ganharia um crédito de 12% para tudo que contratasse. Quando ela comprasse de uma empresa do Simples, ela só poderia tomar o crédito do imposto que essa empresa do Simples paga, que é uma alíquota muito menor. Então, talvez ela opte por contratar uma empresa que não esteja no Simples, para poder usar todo esse crédito. E, por outro lado, a empresa do Simples também já tem seus fornecedores. E quando ela for comprar desses fornecedores, ela provavelmente comprará de alguém que está tributando a CBS na alíquota de 12%. E ela não vai conseguir aproveitar todo esse crédito, que vai virar um custo para ela e será repassado ao consumidor. Então, se esse projeto passar, o fornecedor vai acabar absorvendo esse valor de 12% e vai acabar sendo mais prejudicado ainda. Então, ainda estão ocorrendo algumas críticas sobre isso e as pessoas vendo algumas melhorias que possam ser feitas para que esse projeto possa passar. Então, agora eu passo a palavra para a Maria, que vai falar sobre a PL 2337, que é a segunda etapa dessa reforma, aprovada na Câmara e que foi enviada ao Senado em setembro deste ano. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Josefa, vou compartilhar meus slides. Continuaremos falando sobre o projeto de lei 2337, como falado pela colega Daniele, que é um projeto proposto pelo Ministério da Economia, aprovado na Câmara e enviado ao Senado em 3 de setembro de 2021. Nesta data, 16 de outubro, ele continua em tramitação no Senado, recebendo emendas. Falaremos inicialmente sobre as alterações propostas nesse projeto para a tributação do lucro das pessoas jurídicas. Ressaltando que esse projeto, que é do Ministério da Economia, trata da tributação das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. As alterações previstas nesse projeto para as pessoas jurídicas, optantes pelo lucro real ou pelo lucro presumido, dizem respeito à redução da alíquota no imposto de renda normal, que passará de 15% para 8%. Além desse imposto de renda normal, as pessoas jurídicas também pagam outra parcela de imposto de renda, chamado de imposto de renda adicional. Isso, não temos visto comentários sobre isso na mídia,
mas essa também é uma parte do imposto de renda que é o tributo das pessoas jurídicas. A diferença entre o imposto de renda normal e o adicional é que esse normal ele é partilhado com a União, estados e municípios. E o imposto de renda adicional ele é totalmente do governo federal, da União. Esse imposto de renda adicional não sofrerá alterações, continua em 10% sobre o lucro trimestral que ultrapassar R$60 mil. As pessoas optantes pelo lucro real ou pelo lucro presumido também terão alterações na alíquota de outro tributo chamado contribuição social sobre o lucro líquido, que passará de 9% para 8%. Porém, essa redução de 1% está condicionada à revogação de vários benefícios para algumas áreas que têm alíquota zero nesse tributo, as áreas referentes a gás natural canalizado, carvão mineral, produtos químicos, farmacêuticos, hospitalares e crédito presumido a produtos farmacêuticos. É fácil concluir que a hora que essas atividades percam essa isenção, o preço desses produtos vai aumentar. Quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional, não sofrerão nenhuma alteração na sua tributação. Essa continuará sendo feita de acordo com os anexos 1 a 5 da Lei Complementar 123 de 2006. Para ilustrar como ficará a tributação do imposto de renda e contribuição social para as empresas tributadas pelo lucro real presumido, fizemos aqui um cálculo simples, tá? Demonstrando do lado esquerdo como é atualmente e do lado direito como ficará com a previsão desse projeto. Atualmente, uma empresa que tenha como lucro real, ou apurado pelo sistema de lucro real ou presumido, um lucro de R$100 mil no trimestre, vai pagar de imposto de renda normal R$15 mil, porque a alíquota é 15%, e sobre o imposto de renda adicional, que é o lucro que passa de R$60 mil, então sobre R$40 mil ela vai pagar 10%, que será R$4 mil, totalizando R$19 mil de imposto de renda. A contribuição social atual é 9%, então passará para R$9 mil, totalizando R$28 mil entre imposto de renda e contribuição social. Pelo projeto, o mesmo lucro, o imposto de renda normal será R$8 mil, porque a alíquota passa para 8%, imposto de renda adicional não se altera, total de imposto de renda R$12 mil. A contribuição social, passando para 8%, após eliminação daqueles benefícios fiscais, totalizando R$20 mil. Então, realmente existe uma redução de R$8 mil no imposto de renda e na contribuição social, em percentual, uma redução de 28% e 57% nesses tributos. Em compensação, esse projeto também prevê alterações na tributação das pessoas físicas, sócias dessas empresas, tá? Que recebem lucros e dividendos. Não serão afetados os sócios de pessoas jurídicas optantes pelo sistema tributário do Simples Nacional ou de pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro presumido, desde que essas empresas tenham uma receita inferior a R$4.800.000 por ano. Para essas empresas, os lucros e dividendos recebidos continuam isentos de imposto de renda. É importante comentar que essa alteração foi feita na Câmara dos Deputados para conseguir que esse projeto continuasse tramitando, porque ele estava sendo barrado pelos grupos que representam as microempresas e as empresas de pequeno porte que não se conformavam que os sócios dessas empresas começassem a pagar imposto de renda sobre os lucros e dividendos recebidos. Alegando que nessas empresas, a pessoa jurídica e a pessoa física, em muitos casos, se confundem na mesma pessoa, o que, na prática, é uma realidade. Bom, o projeto original não previa essa isenção. Ele só previa uma isenção até o limite de R$20 mil por mês. Acima disso, todos seriam tributados, independente se fosse sócio de empresa optando pelo Simples Nacional, lucro presumido com receita inferior a R$4.800.000 por ano.
Então, quem é que vão ser afetados pela tributação sobre lucros e dividendos por esse projeto? Os sócios ou acionistas de pessoas jurídicas optantes pelo sistema tributário do lucro real ou do lucro presumido, com receita superior a R$ 4.800.000 por ano. Os lucros e dividendos recebidos por essas pessoas deixam de ser isentos de imposto de renda, como são atualmente, e passam a ser tributados à alíquota de 15%, sendo esse imposto considerado exclusivamente na fonte, ou seja, ele já é retido no momento que a pessoa jurídica distribui esses lucros ou dividendos para os seus sócios. E não, essas pessoas físicas não terão direito à compensação desse imposto na declaração de imposto de renda. Ele é considerado exclusivamente na fonte. Agora teceremos alguns comentários sobre essas alterações citadas. Verificamos que aumenta a desigualdade entre a tributação das pessoas jurídicas em relação às pessoas físicas, incentivando a pejotização, a terceirização e a precariedade das relações de trabalho. E foi justamente o comentário do colega Alexandre, né, que era uma das ideias do Ministério da Economia, né, através do seu representante, ministro Paulo Guedes, que pretendia que existisse um equilíbrio, né, entre a tributação das pessoas jurídicas e as pessoas físicas. Mas, com as alterações feitas nesse projeto, esse objetivo se perdeu. E também, para agravar essa desigualdade, a tabela de imposto de renda na fonte não foi corrigida nem sequer pelo INPC. E, como já comentado, os lucros distribuídos pelas microempresas e empresas de pequeno porte continuam isentos. Apenas para exemplificar isso que acabamos de afirmar, colocamos aqui, só como ilustração, como ficará a tabela do imposto de renda retido na fonte previsto nesse projeto. E como ficaria, nós fizemos o cálculo, como ficaria essa tabela se ela continuasse sendo corrigida como era até abril de 2015, porque essa tabela está congelada, está sem nenhuma correção, desde abril de 2015. Até essa data, os anos anteriores a 2015, ela era corrigida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e é um índice reconhecido pelo governo como a inflação, porque é com base nesse índice que é reajustado o salário mínimo e os benefícios previdenciários. Então, nós simplesmente, com base na tabela em vigência atual, atualizamos essa tabela pelo INPC até a database agosto de 2021 e chegamos a estas faixas aqui, que, como vocês podem ver, são diferentes das propostas pelo governo nesse projeto. A primeira faixa, ou seja, os rendimentos da pessoa física estariam isentos até 2.678 e não 2.500, e a faixa, a última faixa de 27,5%, ela só seria aplicada para rendimentos acima de 6.562 e não de 5.300. Isso só para ter uma ideia de que a tabela de pessoa física não foi corrigida pela inflação reconhecida pelo próprio governo, tá? até os dias atuais. E aqui, né, exemplo numérico dessa distorção. Por exemplo, uma pessoa que tem uma renda mensal de R$15.000, existem muitos profissionais liberais que têm renda mensal de R$15.000 e até acima disso, né? Médicos, dentistas, engenheiros, pessoas que ocupam cargos de liderança, chefes, supervisores de empresas, tá? E que essas pessoas atualmente estão migrando para, abrindo pessoas jurídicas, né? O que resolveram chamar de pejotização, tá? Uma pessoa que tem essa renda, como assalariado, já considerando essa tabela desse projeto, ele pagará R$ 3.113,75 de imposto de renda retido da fonte. É retido na fonte, tá? Não tem, ele já recebe o rendimento líquido, tá? Quando ele recebe através de um recibo de salário. Se essa pessoa abrir uma empresa para receber esse mesmo valor e a atividade
for permitida para ser optante pelo Simples Nacional, ela pagará somente R$ 900, porque é a alíquota de 6%, até faturamento mensal de R$ 15.000, a alíquota do Simples Nacional é 6%, e o Simples Nacional já engloba todos os impostos federais, estaduais, municipais e também a contribuição patronal para o INSS. Caso a atividade ou exista outra vedação para optar pelo Simples Nacional, poderá abrir uma empresa pelo lucro presumido e, nesse caso, pagará de R$ 1.315 a R$ 2.065, porque a alíquota ficará entre 8,77%, que serão os impostos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e soma-se o ISS, Imposto sobre Serviço, que daí depende de cada município, que varia de 2% a 5%. Então, como pessoa jurídica optando pelo lucro presumido, essa pessoa vai pagar entre 8,77% e, no máximo, 13,77%, ao invés dos 20,76% que pagará como assalariado. Então, está clara aqui a distorção que será promovida com a aprovação desse projeto. Essa distorção já existe atualmente, tá? Mas ela não é tão díspare. Quais aspectos positivos podemos destacar das alterações que vimos até agora? Realmente haverá uma redução no valor a pagar referente ao imposto de renda e contribuição social para as empresas tributadas pelo lucro real e o lucro presumido. Quais são os aspectos negativos? Que atingirão a todas as pessoas físicas, e aqui raciocinando como cidadãos. Haverá um aumento da desigualdade, já demonstrada, entre tributação de serviços prestados como pessoa jurídica e como pessoa física, seja ela autônoma ou através de contrato CLT. Haverá um incentivo ainda maior ao aumento da pejotização, as pessoas quererem receber como pessoa jurídica e não como pessoa física. Um aumento na precariedade das relações de trabalho, porque a partir do momento que a pessoa começa a receber como pessoa jurídica, ela perde todos os benefícios sociais normalmente previstos nas convenções coletivas dos sindicatos. A grande maioria deixa de recolher o INSS, porque quando passa a trabalhar como pessoa jurídica, ela tem que recolher o seu INSS para uma futura aposentadoria, para um eventual auxílio-doença. O INSS tem que ser recolhido por conta da pessoa. Ao contrário, quando você tem um contrato CLT, que o INSS é descontado do seu salário, e automaticamente você já está contribuindo para a sua aposentadoria e uma eventual necessidade de auxílio-doença e para as mulheres auxílio-maternidade. E, consequentemente, um aumento na desigualdade social, que já existe, mas ela vai aumentar. Também temos aspectos preocupantes, que aí não podemos selecionar negativos ou positivos, mas com certeza eles são preocupantes. Quanto ao resultado dessas alterações, em nossos estudos nós não encontramos nenhuma planilha de cálculo, nenhum documento que tenha sido divulgado pelo Ministério da Economia, nem através das palestras e conferências que assistimos dos representantes do governo quando se propõe a apresentar esses projetos. Nunca eles divulgam como chegaram a esses números. Quais foram os cálculos que foram feitos e serviram de base para essas alterações propostas? O que nós sabemos com certeza que as alterações, que foram feitas alterações no projeto original. E essas alterações feitas no projeto original desvirtuaram a finalidade prevista pelo Ministério da Economia, aquela que já foi citado pelo Alexandre. Ficou prejudicada a ideia de equilíbrio entre a tributação da pessoa jurídica e pessoa física. Ao contrário, tá? Se distanciou, né, essa diferença na tributação. E também não foi divulgado qual é o efeito dessas alterações. Já tinha os cálculos, já tinha um projeto original que nós não vimos documentos que demonstrassem como chegaram naqueles cálculos. Depois, na Câmara dos Deputados, esse projeto foi alterado, tá, significativamente, principalmente quanto à tributação dos dividendos das pessoas físicas, e não vimos nenhuma divulgação de qual é o efeito dessas alterações. Toda essa falta de transparência ocasiona insegurança, como toda falta de transparência, né, ocasiona segurança quanto ao resultado real.
Também temos aspectos preocupantes quanto ao momento para essas alterações. Estamos vivendo um momento propício para essas alterações? Essas alterações propostas, se aprovadas, entrarão em vigor no último ano de mandato do atual presidente. O próximo governo, a próxima equipe econômica, vai manter essa mesma filosofia? Vai continuar com esse projeto liberal da economia? Não sabemos. E o presidente que estará em vigor, que estará no cargo, será que ele vai ter tempo para avaliar na prática as consequências disso? Com certeza não, né? A equipe econômica não vai ter tempo de verificar se aquela proposta na prática está atingindo o objetivo, se é necessário fazer alguns ajustes. Tá? Então, é uma preocupação que esteja sendo proposta essas alterações dessa magnitude para entrar em vigor no último ano de mandato do atual presidente. Também, como todos devem estar vendo na mídia, estamos vivendo uma inflação acima do previsto, causada por fatores internos e externos, que já está sendo chamada a inflação da pandemia global. Vivemos uma situação da economia instável, ainda prejudicada pela pandemia, com dificuldades de recuperação. E também uma situação política instável que agrava ainda mais a situação da economia. Esses são os aspectos que nos preocupam com relação à implantação dessas alterações comentadas. Agora eu passo a palavra para a colega Isadora, que vai comentar sobre as alterações da pessoa física. Boa tarde, só um momentinho para que eu vou colocar a apresentação. Tá aparecendo? Sim. Obrigada. Bom, eu me chamo Isadora Camargo e vou dar continuidade no andamento do trabalho, ao qual se encerra com a minha apresentação, onde será abordado no presente tema o imposto de renda de pessoa física, e eu decidi fazer uma comparação junto com o que foi apresentado na PEC 45 pelos meus colegas e na PL também já apresentado nesse trabalho. Bom, inicialmente irei apresentar os pontos que mudaram no imposto de renda na PEC de pessoa física, se essa emenda fosse aprovada. Existem pessoas que hoje não pagam imposto de renda, elas são isentas. Normalmente quem tem uma renda de mais ou menos 1.900 mensalmente. Essa pessoa não declara. A ideia do governo é atualizar a tabela e beneficiar todos os contribuintes. Por isso, a faixa de isenção subiria para 2.500, fazendo assim com mais ou menos 5,6 milhões de pessoas fossem consideradas isentas. Além disso, as demais faixas de renda teriam reajuste no valor pago em imposto de renda, em um percentual que diminui conforme o ganho aumenta, ou seja, quanto maior a renda, menos redução de imposto, como podemos observar na tabela. Aí essa aqui é uma tabela progressiva, que ela mostra como ficaria, foi apresentado na PEC 45, caso fosse feitas alterações no imposto de renda de pessoa física para declarar. Outra coisa que também foi bastante citada na PEC foi a declaração simplificada, e a declaração simplificada tem costume e acaba sendo mais vantajoso para quem não tem dependentes ou tem uma renda só e tem poucos gastos. E aí muitos acabam usando a declaração simplificada. A declaração simplificada ela também oferece um desconto padrão de 20% sobre a soma de todos os rendimentos tributáveis, em um limite de mais ou menos 16 mil. Hoje, qualquer pessoa física pode optar por ela. Mas a ideia do governo, e também foi citada na PEC, é colocar a declaração simplificada para quem tem uma renda de até 40 mil por ano, ou dá mais ou menos 3 e pouquinho por mês. Quem ganhasse acima desse valor seria obrigatório fazer a declaração completa. E a declaração completa ela também é indicada para quem tem mais de uma renda, tem muitos gastos como saúde, educação, e acaba optando por ela, que é uma grande parte dos brasileiros hoje em dia. Bom, contudo, a PEC 45 ela ficou paralisada, ela não foi mais falada faz um bom tempo. Enquanto nós estudávamos, ela também foi citada pelos meus colegas
a gente recebeu a aprovação dessa PL 2337/21, e com ela a gente teve alguns aspectos que foram aprovados muito interessantes também, que inclusive são citados, que eu acabei de falar anteriormente, na PEC 45. A faixa de isenção, ela manteria a mesma ideia da PEC, de aumentar para 2.500, como a gente pode ver aqui na primeira linha da tabela, e os contribuintes também aumentariam a quantidade. E dentro do projeto de lei que foi aprovado na Câmara, pode-se perceber que essa taxa de isenção, ela se repete a mesma ideia da PEC, se ela fosse entrada em vigor, mas é capaz de ser entrada em vigor através da PL. Ela terá grandes benefícios para muitos contribuintes, o limite atual alteraria, e as demais faixas também sofrem um reajuste de mais ou menos 12,13%, que é como está aqui embaixo. Na declaração simplificada também houve essa alteração de colocar uma prévia de limite 40 mil de renda anual para os contribuintes, que também foi citado na PEC 45. Na declaração simplificada, também se manteve mais ou menos a mesma ideia. Um outro ponto muito interessante que foi citado na PL é a alteração nos bens imóveis, porque hoje são mantidos o valor original, e o cidadão precisa pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho do capital obtido, com a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. Essa atualização está vinculada ao pagamento antecipado de um imposto de ganho de capital de 4%. Como isso está na PL, está muito garantido que seja aprovado e entre em vigor a partir do próximo ano. E, entretanto, sobre o valor tributado, não haverá aplicação de fatores de redução, como ocorre pela legislação atual. Então, esses foram os dois pontos mais importantes aonde são citados na PEC e na PL também. E a alteração de bens imóveis é uma coisa bastante interessante também, porque afeta, né? A venda do imóvel, ela vai aumentar bastante a questão da tributação. E aí eu encerro o trabalho com essas comparações e eu volto a palavra para a professora, que vai encerrar o nosso trabalho. Obrigada, Isadora. Observo que há uma pergunta registrada no chat. Vejamos. A Fernanda Ferreira gostaria de saber se a tributação mais benéfica para a pessoa jurídica teria, de certa forma, a finalidade de estimular as pessoas físicas a migrarem da CLT para a pessoa jurídica, pois assim, além de favorecê-las como empregadores, atenuaria o problema do rombo previdenciário, visto que a maior parte das pessoas jurídicas não recolhem contribuições para o INSS. O Matheus Momesso também gostaria de saber se as propostas de reforma tributária poderiam elevar a carga tributária. Ambas as perguntas estão diretamente relacionadas ao que foi abordado pela expositora Maria Cruz, a quem concedo a palavra para que possa externar sua opinião a esse respeito. Por favor, Maria. Com relação à colocação da Fernanda, eu diria que não, que não foi feito com esse objetivo. Por quê? Porque não foi esse, como já foi comentado, né, a professora comentou, não é esse o projeto original. Aliás, quando nós começamos a estudar esse projeto, estava sendo prevista a tributação dos dividendos para todos os sócios de pessoas jurídicas. Só existia a previsão de isenção para R$20 mil por mês. Tá? Essa proposta inicial, sim, ela tinha a finalidade de equilibrar, não iria equilibrar, assim, 100%, mas desestimularia a pejotização. Tá? Eu cheguei até a fazer algumas contas. Tá? Aí não compensaria tanto trabalhar como pessoa jurídica se depois, lá no final, o sócio da empresa tivesse que pagar 15% sobre os dividendos recebidos. Então, eu não creio que da forma como ficou a proposta, seja esse o objetivo do governo. Não, com certeza não, porque o projeto original não previa isso. Tá?
E quanto isso está resolvendo o rombo da Previdência, é o contrário. É o contrário, porque a partir do momento que as pessoas passam a trabalhar como pessoa jurídica, não existe a contribuição do empregador para o INSS, que corresponde a 20% sobre o salário, e também não existe a contribuição do empregado, que varia atualmente de 7,5% a 11%. Ou seja, quem está perdendo com essa pejotização a nível de Brasil é o INSS. É o ente que mais está perdendo com a pejotização. Tá? Então, uma sugestão minha, humilde, né, que até eu comentei, né, já em outras ocasiões, que eu tive a oportunidade de falar com outras pessoas, que uma das maneiras de não prejudicar tanto o INSS, e também as pessoas, né, porque essas pessoas que hoje viram PJ, e aí ficam felizes, porque em vez de pagar R$3.000, vão pagar 900 de imposto, elas não têm o cuidado de continuar contribuindo para o INSS. Elas vão lembrar que precisam de uma aposentadoria quando tiverem com 55 anos, né? Faltando 5 para se aposentar. Tá? E aí eles não têm contribuição, eles não vão receber nada do INSS, e depois entram com o pedido daquela renda básica do INSS, que é um salário mínimo por mês, tá? Causando maior prejuízo ao INSS lá quando tiverem 65, 70 anos. Então, uma das maneiras que o governo poderia fazer, aliás, eu não sei porque já não fazem, você quer trabalhar como pessoa jurídica? Tudo bem. Você vai pagar menos impostos federais? Tá. Mas você tem que recolher o seu INSS. No momento que vai abrir uma empresa, que a pessoa também apresentasse o seu comprovante de contribuição para o INSS, que fosse obrigatório. Assim como é obrigatório, você quer trabalhar pelo Simples Nacional, todo mês você tem que apresentar lá o seu comprovante de recolhimento de imposto Simples Nacional. Que fosse obrigatório apresentar o seu comprovante de recolhimento para o INSS. Tá? O INSS está tendo muita perda com a pejotização, entendeu? Então, não acredito que isso seja projeto. Isso não é projeto do governo, tá? Aconteceu. Está beneficiando os empregadores por acaso, porque aprovaram dessa forma, quer dizer, porque lá as forças lá do Congresso, né, os lobbies lá dentro do Congresso, forçaram essa alteração. Não era esse o projeto original. E o INSS está perdendo muito com a pejotização. Tá? E quanto à outra pergunta, se vai aumentar os impostos, também a pergunta, né, como o pessoal brinca, né, a pergunta de $1 milhão, porque se nós não temos nenhuma planilha, se alguém me apresentasse uma planilha, eu até por dever de ofício, né, eu sou amiga dos números, se alguém me apresentasse uma planilha, eu sentava para estudar as planilhas, tá? Aliás, teria sido tão rico o nosso trabalho, né? Se em algum momento a gente tivesse achado as planilhas de cálculo do Ministério da Economia para sentar e estudar aquelas planilhas, para saber como chegaram a esse resultado, e aí a gente poderia até, né, fazer um esforço hercúleo para saber isso vai aumentar os impostos ou não. Da forma que está, não dá para responder essa pergunta. Aliás, né, muita coisa que acontece aqui, né, aqui e em outros países também, é na base da tentativa ou erro, né? Coloca em prática isso aí para ver o que acontece, tá? No Chile, colocaram em prática o autofinanciamento do INSS. Foi um caos social, certo? Hoje tem pessoas de 70 anos no Chile com metade de um salário mínimo. Pô, mas é tão fácil, tão matemático saber que se você contribuir com 11% do seu salário, você não vai conseguir receber durante 10 anos desse valor que você economizou. Isso é matemático. É muito fácil de fazer essa conta numa planilha Excel. Então, o autofinanciamento do INSS não pode ser feito só pelas pessoas físicas. As empresas também têm que contribuir. Então, aliás, foi por isso que não passou aqui, né? Porque já tinha o exemplo do Chile, o povo pondo fogo lá em Santiago, tá? E que lá foi implantado isso lá no governo do Pinochet, autofinanciamento do INSS. As empresas pararam de descontar o INSS das pessoas e cada um começou a contribuir isoladamente, com aquilo que seria descontado da folha. Hoje estão lá, numa miséria, tá? Então, parece que a gente vive na base tentativa ou erro, né?
lá em tal país deu certo, vamos fazer assim. Então, na minha opinião, aqui no Brasil, a tentativa e o erro, o que estão fazendo também, se nós não temos nenhuma planilha de cálculo para estudar, porque assim, existem muitas pessoas competentes nesse país, né? De várias profissões, né? Engenheiros, matemáticos, advogados, tributaristas, contadores, que acho que teriam o maior prazer de achar alguma coisa concreta para estudar, mas a gente não tem. Então, parece que é na base, vamos fazer assim para ver o que dá, entendeu? É a minha opinião, modesta. Muito bem. Alguém mais gostaria de pedir a palavra? Matheus, pode falar, por favor. Então, em relação à pergunta do Matheus, foi como a Maria falou mesmo, que não dá para saber, mas dá para pressupor assim que existe um aumento da carga tributária, principalmente pela retirada da isenção da cesta básica. Então, por exemplo, os alimentos poderiam ficar mais caros, mas isso é tudo uma suposição, porque não existe não foi apresentado. Tudo que tem na PEC é tudo apresentado de uma maneira teórica, daquele jeito no imediato, não tem uma apresentação daquilo que pode, no que vai refletir essas posturas que seriam tomadas. Então, isso a gente pode pressupor que aumentaria, utilizando um desses malefícios que eu cheguei a comentar, que seria a retirada da justiça tributária, que seria a retirada da isenção da cesta básica. Mas isso é só suposição, porque não mostra por percentual os cálculos assim apresentados. É tudo de uma maneira teórica e principiológica. Vai ser feito dessa maneira, mas qual é o resultado, não foi. Gostaria de tecer algumas considerações acerca da apresentação de hoje. A exposição feita pelos alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo mostrou-lhes que a questão da reforma tributária não se limita ao campo restrito da tributação. A abordagem feita pela Amanda, por exemplo, teve por escopo demonstrar que, enquanto no direito tributário temos leis que autorizam a tributação e a arrecadação de tributos, no direito financeiro temos leis que impõem e especificam a destinação que deve ser dada ao dinheiro público arrecadado. Significa dizer que a reforma tributária deve levar em conta os limites constitucionais ao poder de tributar em face das necessidades de recursos públicos. A esse respeito, eu gostaria de destacar que temos, atualmente, propostas de reforma tributária em 2 níveis bem distintos. Temos a proposta de reforma tributária no âmbito da Constituição Federal, que se dá por meio da aprovação de emenda constitucional e que deve respeitar cláusulas pétreas. E temos também a proposta de reforma tributária do governo federal, limitada aos tributos federais e, portanto, dependente apenas da aprovação de lei ordinária federal, eventualmente de lei complementar, pelo Congresso Nacional. A aprovação de quaisquer dessas propostas repercutirá em todas as esferas de governo, uma vez que os estados e os municípios, embora possam criar e arrecadar seus próprios tributos, são dependentes do repasse parcial do dinheiro público arrecadado pelo governo federal. Esse é o primeiro grande obstáculo a ser enfrentado para a aprovação de uma reforma tributária: a possível redução do campo de competência tributária ou de repartição constitucional de receita tributária. Noutras palavras, os estados e municípios temem e geralmente são contra qualquer proposta de reforma tributária que possa, direta ou indiretamente, diminuir seu poder de tributar ou de receber menos repasse do governo federal ou estadual. O segundo grande problema a ser enfrentado diz respeito à finalidade da tributação que será adotada pela proposta de reforma. Conforme bem exposto pelo Alexandre, a reforma tributária pode visar a neutralidade da tributação ou pode ter por finalidade
ou pode ter finalidade acentuadamente extrafiscal, isto é, de intervenção na esfera econômica privada, com vistas a estimular ou desestimular comportamentos. Em ambas, encontraremos vantagens e desvantagens. A tributação neutra não permite privilégios fiscais e propicia uma arrecadação mais eficaz e com bem menos gastos públicos. Essa é a sua maior vantagem. A tributação extrafiscal, em tese, permite uma tributação mais equânime entre os contribuintes. Pressupõe, no entanto, um estágio bem avançado de cidadania. Por exemplo, sem educação financeira, a concessão de benefícios fiscais tende a favorecer setores específicos, configurando verdadeiros privilégios, acentuando a desigualdade socioeconômica e o aumento considerável da sonegação. Sem consciência e responsabilidade cidadã, que pressupõe a educação financeira, ninguém compreende a real necessidade de pagar tributo, e, nesse contexto, teme-se qualquer proposta de reforma tributária. Em contrapartida, todos cobram cada vez mais uma efetiva atuação estatal, que não mais se limita às áreas da saúde, educação, previdência e segurança. Tudo isso demanda cada vez mais dinheiro público, considerando-se ainda que o Brasil conta com aproximadamente 213 milhões de habitantes. Já tivemos inúmeras propostas de reforma tributária, inicialmente preparadas pelos estudiosos e especialistas, as quais, todavia, costumam ser incansavelmente alteradas, reformuladas e, quase sempre em vão, readaptadas na vã tentativa de agradar esse público eleitor. Por fim, o terceiro e maior problema a ser enfrentado, seja para a aprovação de uma reforma tributária, seja para a efetivação do Estado Democrático de Direito, consiste na necessidade de haver plena transparência quanto à destinação do dinheiro público. Mas isso seria um assunto para um próximo painel. Por ora, diante do objetivo proposto neste painel, basta enfatizar que a educação financeira representa o primeiro passo para aferir a real necessidade de reforma tributária e, em sendo o caso, bem traçar seus limites. É importante ainda ter em conta que nós, brasileiros, já avançamos muito, a ponto de cogitar a possibilidade de viver sob um Estado democrático de direito. Viver sob um efetivo Estado democrático de direito depende da vontade de cada cidadão de colaborar com sugestões construtivas, o que implica afastar a vontade de impor a sua própria vontade como verdade universal. Vocês aqui, nesta tarde de sábado, refletindo sobre a necessidade de compreender os obstáculos que precisam ser superados para a aprovação das referidas propostas de reforma tributária, é um inegável e uma louvável demonstração de que melhores tempos podem vir. A mensagem que buscamos transmitir hoje é que estamos todos no mesmo barco. Podemos afundar ou navegar de vento em popa, a depender da nossa consciência cidadã. Gostaria de parabenizar os expositores deste painel pelo êxito em selecionar e explanar os principais aspectos das propostas de reforma tributária que estão em andamento. Parabéns, Alexandre da Silva Rizeto, Amanda Domingos Rodrigues, Daniele Vidal Menezes, Giovanni Campanella Belandrino, Isadora Del Rey Mantovani de Camargos, Maria Josefa Soares Cruz, Matheus Zorzella do Prado. E assim chegamos ao fim. Com nossos reiterados agradecimentos pela atenção recebida, dou por encerrada esta reunião.